Fala galera, nessa aula de exercícios vamos resolver um bloco de 8 questões sobre a aplicação das leis de Newton, um assunto indiscutivelmente importante para qualquer vestibular que você for fazer, beleza? Só que nesse bloco de questões nós não vamos trabalhar com força de atrito. Vamos aplicar as leis de Newton em sistemas que não apresentam forças dissipativas. Você está no canal Física Arretada, eu sou o professor Taveira e você? Vem comigo, vamos lá? Galera, nessa primeira questão, você tem aí uma tirinha onde mostra um passageiro, né? O motorista lá dirigindo seu carro, o passageiro está dando uma cochilada, sem cinto de segurança. De repente o carro dá uma brecada e aí já no quadro seguinte o cara já aparece morto, né? O cara pergunta, você morreu de quê? Aí o cara responde, eu morri de inércia, né? E aí nós sabemos que essa primeira questão vai trabalhar exatamente com a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Ele vai dizer o seguinte, ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro... Galera, vamos lembrar do seguinte. O que é que vai nos dizer a primeira lei de Newton? Aí vamos lembrar o seguinte, ó. A primeira lei de Newton vai dizer para a gente que se o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo for zero, ou seja, se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, nessa situação eu posso ter duas condições de equilíbrio, duas situações de equilíbrio. A primeira delas é que o corpo pode se encontrar em repouso ou o corpo pode se encontrar numa situação de movimento retilíneo uniforme, beleza? Preste atenção que se a força resultante é nula, ou o corpo se encontra em repouso, ou o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Essa situação de repouso é o que você conhece como uma situação de equilíbrio estático. E essa situação de movimento retilíneo uniforme, onde o vetor velocidade permanece constante, é uma situação de equilíbrio dinâmico. Taveira, o que é que essas duas situações de equilíbrio têm em comum? Galera, falou em situação de equilíbrio, a aceleração igual a zero. Porque vai ser o seguinte, ó. O que é que vai dizer o princípio da inércia? Todo corpo que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Todo corpo que se encontra em movimento, por inércia, tende a permanecer em movimento, tá? E a inércia é exatamente a resistência de um corpo a sofrer uma alteração no seu estado de movimento. Inércia é uma característica natural dos corpos em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. E, lembre-se, na dinâmica, a causa do movimento é uma força. Se você quer mudar o estado de movimento de um corpo, necessariamente tem que existir a aplicação de uma força. E aí, se você se encontra num sistema isolado, o que é um sistema isolado? É um sistema onde a força resultante é igual a zero. Para um sistema isolado, ou o corpo se encontra em repouso, equilíbrio estático, ou o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Nessas duas situações, a aceleração é igual a zero. São situações de equilíbrio, beleza? E aí o que é que vai dizer a segunda lei? Se eu quiser tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, sobre esse corpo deve atuar uma força. Para que aí essa força faça o corpo adquirir uma aceleração. E ao adquirir uma aceleração, esse corpo muda o seu estado de
movimento, beleza? E não esqueça que quando nós falamos de inércia, a medida da inércia na física, a medida da inércia na dinâmica é a massa do corpo. A medida da inércia é a medida da massa do corpo. Se você quer saber o quanto o corpo tem de inércia, basta você saber a sua massa. Corpos que apresentam maior massa vão apresentar maior inércia, ou seja, maior tendência em permanecer no seu estado de repouso ou equilíbrio estático, ou maior tendência de permanecer no seu estado de equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme. Então, a medida da inércia é a medida da massa do corpo. É medida pela massa do corpo, ok? E aí, vamos para a questão. Ele fala assim, ó. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro, o que é que vai acontecer? O passageiro está numa situação de movimento e, por inércia, naturalmente, esse corpo quer permanecer em movimento. Então, espontaneamente, esse corpo vai ser jogado para frente, porque ele quer permanecer em movimento. E é exatamente para isso que serve o cinto de segurança, né? O cinto de segurança serve exatamente para evitar a inércia, tranquilo? E aí, se você ler, e aí se você for para a letra A, ele fala assim, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Falso. O corpo mantém-se em movimento por inércia. Tende a continuar em movimento, letra B, e colide contra o para-brisa. Beleza? Letra B é a letra correta, ó. Ele tem uma tendência natural em continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Verdadeiríssimo. Letra C. É empurrado para frente pela inércia. Galera, inércia não é uma força. Inércia é uma tendência natural dos corpos em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. Então a letra C está errada. A inércia não empurra, tá certo? Letra D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. Falso, tá certo? Então, como o carro estava em movimento, todos os pontos que pertencem ao carro tendem a permanecer em movimento. Então, ao frear bruscamente, o passageiro tende a permanecer no seu estado de movimento, colidindo contra o para-brisa. E a nossa resposta correta aí seria a alternativa B de bola. Beleza? Valeu! Nessa segunda questão, ele fala que um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais a 4 e 6 newtons. O maior valor possível para a aceleração desse corpo é de quanto? Beleza? E aí, galera, vamos prestar atenção no seguinte, ó. Nessa questão, ele fala que eu tenho um corpo que sofre a ação exclusiva de duas forças constantes. Aí ele pede para você calcular, eu vou até destacar aqui, ó. Ele pede para você calcular o maior valor possível para quem? Para a aceleração. E aí vamos lembrar que pela segunda lei de Newton, força resultante, se a força resultante é diferente de zero, o corpo adquire uma aceleração. Ou seja, se eu quero o maior valor para a aceleração, eu tenho que obter o maior valor para a força resultante. E o maior valor para a força resultante, galera, é quando essas forças apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, tá certo? Então, se eu quero o maior valor para a força resultante, com certeza essas duas forças apresentarão a mesma direção e o mesmo sentido.
Então, se eu disser a você que a força de 4 newtons está para a direita, com certeza a força de 6 newtons também estará para a direita e, consequentemente, a aceleração também adquirida pelo corpo estará para a direita. Porque para onde aponta a aceleração, sempre aponta, sempre vai estar orientada a força resultante. Beleza? Então, isso é uma questão simples. Aplicação da segunda lei de Newton. Como é que ficaria aqui? Olha só. Na nossa situação, nós temos então um corpo de massa M. Sobre esse corpo atuam duas forças que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Como é que você sabe, Taveira? Porque na questão ele está pedindo para a gente calcular o maior valor para a aceleração, beleza? E aí, se você for escrever a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se eu tenho duas forças que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, para calcular a força resultante, basta você somar os módulos das forças, né? Igual a massa vezes aceleração. Na questão, ele fala que a força F1 tem módulo 4 newtons, a força F2 tem módulo 6 newtons e a massa do nosso corpo 4 kg, ok? Substituindo aqui, ficamos com 4 mais 6 igual a 4 vezes A. 4 mais 6 me dá 10, isso igual a 4 vezes A. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Conclusão, a aceleração máxima adquirida pelo corpo seria uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí, se a gente retorna lá para a nossa questão, a nossa alternativa correta seria a letra E. Tranquilão? Valeu, pessoal! Vamos lá para a nossa terceira questão. Ele vai dizer o seguinte, menino, olha só. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, afirma que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Um automóvel de 750 kg trafega em uma pista plana e horizontal com velocidade de 72 km por hora, mantida constante. Em determinado momento, o motorista acelera de forma constante durante 10 segundos até atingir a velocidade de 108 km por hora. Considerando todos os atritos desprezíveis, determine a força motora imprimida por este motor durante a aceleração. Ora, galera, eu tenho um corpo de massa 750 kg. Vou destacar aqui para vocês, ó, tá? Nós temos um corpo de massa 750 kg, que inicialmente apresenta uma velocidade de 72 km por hora, é acelerado de maneira constante durante 10 segundos e sua velocidade vai para 108 km por hora. Ou seja, ele alterou seu estado de movimento. Ele foi acelerado. Para isso, tem que ter força resultante. É o que diz a segunda lei. E ele quer saber exatamente o valor dessa força. Tranquilo? Galera, fica ligadinho só que se a força está em Newton, Newton é a unidade do sistema internacional. A massa deve aparecer em quilogramas. E essa velocidade, para calcular a aceleração, tem que aparecer em metros por segundo, ok? Então fica ligado. Vem comigo aqui. Olha só.
Vamos só anotar aqui os dados, que ele fala para a gente o seguinte, né? Inicialmente, a velocidade do nosso corpo era de 72 km por hora. Vamos passar para metros por segundo. Dividimos aqui por 3,6. 72 km por hora, que é uma velocidade bem conhecida, tá? 20 metros por segundo. A velocidade final do nosso móvel, 108 km por hora. Também dividimos aí, ó, por 3,6. Essa velocidade de 108 km por hora também é conhecida, tá certo? E seria uma velocidade de 30 metros por segundo. Lembre-se que ele falou que o corpo foi acelerado de maneira constante durante 10 segundos, perfeito? E aí, se eu juntar isso aqui, meu velho, ó, a aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. De 20 para 30, a velocidade do móvel variou 10 metros por segundo. Em quanto tempo? 10 segundos, beleza? De 20 para 30, a variação de velocidade, 10 metros por segundo. Conclusão, a aceleração desse corpo foi uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Mas ele não quer que você calcule a aceleração. Ele quer que você calcule a força motora, tá? E aí nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Ele disse na questão que a massa do corpo 750 kg e quer que você calcule o valor da força, correto? E aí, pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. A massa do nosso corpo, 750 kg. A aceleração deu módulo 1. Conclusão, a força motora que altera o estado de movimento do corpo seria uma força de 750 newtons. Tranquilo aqui? E aí, se nós retornamos lá para a nossa questão, a nossa alternativa correta seria exatamente a letra A. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Nessa questão de número 4, ele fala que uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Com relação a essa situação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, isso é uma questão clássica sobre terceira lei de Newton. O que é que vai dizer a terceira lei de Newton? É exatamente o princípio da ação e reação. Toda força sempre aparece aos pares. Toda ação provoca uma reação. Então, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, por reação, esse corpo B exerce uma força sobre o corpo A. Esse par de ação e reação sempre vão apresentar a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, par de ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Mas não esqueça do fator mais importante. Lembre-se, o par de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, a força de A está no corpo B. Se o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, a força de B está em A. Ou seja, o par de ação e reação atua em corpos diferentes e, portanto, não se anulam. Duas forças podem apenas se anular
Duas forças se anulam quando elas atuam no mesmo corpo. Então, preste atenção. Par de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Portanto, não se anulam. Tranquilo? E aí vamos para a questão. Com relação a essa situação, qual foi a situação mesmo? Ele disse que a pessoa exerce uma força sobre o caixote, é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela, ação e reação. Aí ele fala assim, ó, a pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele poder anular essa força. Falso. Essa interação acontece no mesmo instante. No mesmo instante que o bloco A aplica a força no corpo B, o corpo B aplica a força no bloco A. A interação é a mesma, certo? Nem dura mais nem menos para nenhum dos dois. Presta atenção. Letra B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Verdadeiro. O cara consegue mover o caixote porque a força do cara está no caixote. A força do caixote está no cara. Elas não se anulam, certo? Então, essa letra B está corretíssima. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Por que, Taveira? Porque é um par de ação e reação. Tranquilo? Fica ligado, hein? Letra C. A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote. Nada a ver o cu com as pregas. Nada a ver. Beleza? Letra D. A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer uma força sobre ele maior do que a força que esse caixote exerce sobre ela. Fora também. Par de ação e reação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e atuam em corpos diferentes. Bate palma aí, galera! Galera, nessa quinta questão, ele vai dizer que 3 livros idênticos, de peso 8 newtons cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1? Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce sobre o livro 1? Meu filho, vem comigo, olha só. Vamos separar já de cara o livro 2 do livro 1, beleza? Quando você separa aqui, ó, esse sisteminha, se você prestar atenção, nós vamos considerar o livro 2 e o livro 3 como sendo um corpo só, beleza? Então, existe uma força que puxa esse corpo para baixo, que eu vou chamar de força-peso, beleza? E aí, esse corpo, como está em contato com o livro 1, acaba empurrando o livro 1 para baixo. Aqui eu vou chamar de normal no livro 1. Mas, por reação, se esse corpo empurra o livro 1 também empurra esse corpo para onde? Para cima. Seria a normal N1. Beleza? E aí, se você prestar atenção, a força que o livro 2 exerce sobre o livro 1 é exatamente essa normal N1 que eu estou colocando aqui, ó, tá? Se eu fosse colocar, por exemplo, a força que o livro 1 exerce sobre o solo, aí eu consideraria todos os 3 livros, né? Que é como se os 3 livros formassem um corpo só. Então, é como se aqui, ó, no solo, esse peso aqui seria o peso total dos 3 livros. Aí esse peso total empurraria o solo para baixo. Aí essa normal aqui eu chamaria de N2. Se o livro empurra o solo também empurra o livro.
eu também chamaria de N2, beleza? Mas aí perceba que a questão quer que você calcule o módulo da força que o livro 2 exerce sobre o livro 1. Essa força de contato entre o livro 2 e o livro 1 é essa normal N1. Você concorda? E essa normal N1, ela está exatamente aqui, ó, nesse conjunto, né, ó, que vai ser exatamente igual a quem? Ao peso, ó, tá? Então, se você prestar atenção, essa normal N1 vai ser exatamente igual à força peso, que seria o peso dos dois livros, né? Como são 8 newtons para cada, a força que o livro 2 exerce sobre o livro 1 seria uma força de 16 newtons. 16 newtons empurrando o livro 1 para baixo. Se eu fosse pedir para você calcular essa normal aqui, ó, essa força que o livro 1 exerce sobre o piso, aí essa força normal seria de quanto? 24 newtons, que é como se os 3 livros formassem um corpo só. 8 mais 8 mais 8, 24, beleza? E se eu pedisse para você calcular essa normal aqui, certo? N2, essa normal N2 também seria 24 newtons, beleza? E na verdade, só corrigindo aqui, ó, me perdoe, essa força-peso aqui, ó, que eu coloquei para baixo, seria o peso do livro 1, beleza? Peso do livro 1, né? A força que a Terra puxa o livro 1 para baixo. Quando você juntasse o peso do livro 1 com essa normal N1, 16 mais 8, 24. Ou seja, o livro 1 comprime o solo com 24 newtons para baixo. Então, eu tinha colocado peso total aqui, mas corrija, tá? Essa força é a força que a Terra puxa o livro 1 para baixo, que seria a força de 8 newtons, a força P1. Essa força P1 mais essa força normal me daria 24 newtons, é a força que o livro 1 empurra o solo para baixo, beleza? Mas a nossa questão quer saber exatamente a força de contato entre o livro 2 e o livro 1. Essa força de contato é essa força normal, que seria 16 newtons. Então, a gente retorna lá para a nossa questão e a nossa alternativa correta seria a letra D de dado. Beleza? Valeu! Fala, galera, nessa sexta questão, ele fala que numa situação de emergência, um bombeiro precisa retirar do alto de um prédio, usando uma corda, um adolescente de 40 quilogramas. A corda suporta no máximo 300 newtons. Uma alternativa é fazer com que o adolescente desça com uma certa aceleração, para que a tensão na corda não supere o seu limite. Sob essas condições e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser o módulo dessa aceleração para que o fio não arrebente, beleza? E aí vai ser o seguinte, ó, nessa situação, nós teríamos o garoto preso por um fio, né? Se o garoto está preso por um fio, tem uma força que atua aqui nesse garoto, verticalmente para cima, que seria a força transmitida pelo fio, que nós chamamos de força de tração, certo? Seria aqui uma força de tração, massa. Mas você sabe que sobre o garoto também atua uma força-peso, que é a força com que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Galera, a situação é a seguinte, ó. Se a massa do garoto é 40 quilogramas, você sabe que força-peso é massa vezes gravidade, né? Ele deu aqui a gravidade, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu for calcular o peso desse garoto, o peso desse garoto seria mg, ou seja, o peso desse garoto seria 40 vezes 10, o que me daria um peso de 400 newtons. Saca só, se esse garoto descesse com velocidade constante, cairia na primeira lei de Newton, né?
ele desce com movimento retilíneo uniforme. Então, a força-peso que está para baixo, que seria 400, ia coincidir com a força de tração para cima, que também teria que ser 400. Mas ele fala na questão que a tração máxima suportada pelo fio é de 300 newtons. Ou seja, se for para descer o garoto com velocidade constante, a corda vai arrebentar, porque ela não aguenta os 400 newtons. E é por isso que na questão ele fala o seguinte, ó, o garoto deve descer com uma certa aceleração. Ou seja, o garoto deve descer com uma certa aceleração para baixo. Por quê? Porque a força-peso ganha da tração e você diminui a tensão na tração ao fazer o corpo descer acelerado. Beleza? Pela segunda lei de Newton. Então, a nossa ideia aqui vai ser o seguinte, ó. Se a questão me fala que o garoto desce com a aceleração, com certeza essa força que está para baixo, que é a força-peso, é maior que a força de tração. Beleza? A força-peso é maior que a força de tração. Então, vamos lá. Vem comigo. Olha só. A situação foi exatamente essa daqui, ó. Vou só recriar para vocês. O menino com massa M, sobre ele atua duas forças, a força-peso vertical e para baixo, a força de tração na corda está para cima, mas a minha questão fala que o garoto desce com a aceleração para baixo. Se a aceleração do garoto está para baixo, é porque a força-peso ganha da força de tração. E aí, se nós formos escrever essa situação, pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Nessa situação, eu tenho uma força verticalmente para baixo, uma força verticalmente para cima. Quando nós temos dois vetores que apresentam a mesma direção, porém em sentidos opostos, para achar a força resultante, nós fazemos a diferença entre essas forças. Então, teria peso menos tração igual a M vezes A, correto? A força-peso nós calculamos, 400 newtons. A força de tração máxima suportada pela corda, 300 newtons. E a massa do garoto, 40 quilogramas, quase a massa de Taveira, né? Beleza? Então, quando você fizesse 400 menos 300, me daria 100, igual a 40 vezes A. Conclusão, esse 40 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. A gente fazendo aqui a simplificação, ó, cancela esse zero com esse zero. Quando você fizer 10 por 4, o garoto deveria descer com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, para que a corda não arrebente, para que a tração na corda seja máxima, seja os 300 newtons, correto? E aí, se a gente volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aí seria a letra D de dado. Valeu! Ei, boi! Fala, galera, vamos então para a nossa penúltima questão, em que ele fala que dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 5 kg e 10 kg estão inicialmente em repouso, encostados um no outro, sobre uma mesa horizontal sem atrito. Aplicamos uma força horizontal de intensidade, deixa eu só corrigir aqui, ó, uma força horizontal de intensidade 90 newtons, tá certo? Então, essa força que aparece aqui, ó, é uma força de 90 newtons, como mostra a figura. Os valores em newtons das intensidades das forças resultantes que atuam sobre os blocos A e B são respectivamente. Olha só, galera, se ele quer que você calcule a força resultante que atua sobre o bloco A, basta você saber a massa de A e a sua aceleração, pela segunda lei de Newton, concorda? Se você quer saber a força resultante que atua sobre o bloco B,
basta você pegar a massa de B e também multiplicar por sua aceleração. Ora, a massa nós já temos, que é 5 kg para A, 10 kg para B. Está faltando achar o quê? A aceleração do sistema. Mas olha só, se esse sistema, se essa superfície é uma superfície que não apresenta atrito, qualquer força que seja aplicada sobre o sistema faz esse sistema entrar em movimento. Ou seja, essa força de 90 newtons, ao ser aplicada sobre o corpo A, com certeza faz esses corpos adquirirem uma aceleração para a direita. E como eu sei que esses corpos caminham juntos, nessa questão aqui, galera, eu vou considerar o corpo A e o corpo B como sendo o mesmo corpo, tá? Eu vou considerar esse sisteminha aqui, ó, como sendo um corpo só, perfeito? Então, eu vou considerar o corpo A e o corpo B como sendo o mesmo corpo que é acelerado para a direita, beleza? E aí, se eu considero o corpo A e um corpo B como sendo um corpo só acelerado para a direita, beleza? Eu posso escrever o quê? Ora, a força resultante que atua sobre esse sistema aqui é a força F. Então, eu posso escrever que a força F é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Essa força F, 90 newtons. A massa de A vale 5. A massa de B vale 10 newtons. E eu quero calcular a aceleração. Então, 90 seria igual a 15 vezes A. Conclusão, a aceleração seria igual a 90 sobre 15, que me daria 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse sistema seria de 6 metros por segundo ao quadrado. E aí, se eu tenho a aceleração do sistema e eu tenho a massa só, 5 kg para A e 10 kg para B, nós podemos achar a força resultante. A força resultante que atua em A seria a massa de A, que é 5, vezes a sua aceleração, que é 6. Isso me daria 30 newtons. Já a força resultante que atua em B seria a sua massa, que vale 10 kg, vezes a sua aceleração, que é 6, o que me daria 60 newtons. Tranquilo aqui? Então, nessa questão, a força resultante sobre A, 30 newtons, a força resultante sobre B, 60 newtons, o que nos daria aqui a alternativa E. Tranquilo, pessoal? Bate palma aí. E aí, vamos lá para a nossa última questão dessa bateria, desse bloco de 8 questões sobre leis de Newton, aplicação sem força de atrito, beleza? E essa questão 8 nós vamos tratar sobre elevadores, tá? E vai dizer o seguinte: um elevador tem uma balança no seu assoalho, a pessoa de massa 70 kg está sobre a balança, conforme figura abaixo. Adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos embora, menino. Julguem os itens abaixo. Eu separei, galera, item por item, beleza? É como se fosse uma questão diferente aí, ó, uma após a outra, tá? Vamos ver, então, os itens que ele vai trazer pra gente. Olha só. Primeiro item. Na verdade, ele vai trazer esses 5 itens, beleza? Que eu vou separar cada item em uma página diferente para a gente analisar com a maior calma do mundo, sem estresse, tá? Cada item desse. Ei, vem comigo. Olha só. Nesse primeiro item, ele vai dizer o seguinte: se o elevador subir acelerado, com aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado,
a leitura na balança será 840 newtons. Presta atenção. Ele está dizendo aqui, ó, se o elevador subir acelerado, ô meu filho, subir acelerado é ter uma aceleração para cima, concorda? Quais são as forças que atuam sobre esse rapaz aí? Vamos colocar? Existe uma força que puxa esse rapaz para baixo, que seria a sua força-peso. Aí o rapaz empurra a balança para baixo, por reação, a balança faz o quê? Empurra esse rapaz para cima. Eu vou colocar essa força de vermelho aqui, ó, tá? A força-peso puxa o rapaz para baixo. Deixa eu só apagar aqui para você ver direitinho, tá? Colocar de vermelho. A força-peso puxa esse rapaz para baixo, certo? A Terra puxa os corpos para o seu centro. Esse rapaz empurra a balança. A balança faz o quê? Empurra ele de volta. Galera, essa força de contato entre você e a balança é o que aparece lá no mostrador. Balança mede exatamente força normal. Então, quando ele pede para você a leitura da balança, ele está dizendo assim, meu filho, calcule a força que a balança aplica no danado. E a força que a balança aplica no danado é a força normal, certo? E aí você tem duas forças atuando sobre o corpo, uma para cima, outra para baixo, mas a aceleração do sistema está para onde? Para cima. Aí, parceiro, não tem escapatória não, ó. Se, eita, que lascou, foi tudo aqui, ó, bota aí, não tem problema não, ó, vamos aqui, ô bagaceira, ó, passou, voltando, pronto, sem estresse, ó, se eu tenho uma força para cima e uma força para baixo, e a aceleração do sistema está para cima, prevalece a força que está orientada no mesmo sentido da aceleração. Então, quem vai ganhar nessa situação? A normal ou o peso? A força normal, beleza? Então, nessa situação aqui, você garante que a força normal é maior que a força peso. E aí, se você fosse escrever essa situação aqui, ó, como é que ficaria? Uma força para cima, uma força para baixo. Soma ou subtrai? Subtrai, né? Ficaria normal menos o peso igual a massa vezes aceleração. Eu não sei se vocês lembram, mas na questão ele disse que a massa do menino aqui, ó, é 70 kg. E se força-peso é massa vezes gravidade, a força-peso vale 700 newtons. mg. Vou colocar aqui de lado, ó. Força-peso, massa vezes gravidade. Se a massa do cara é 70 e a gravidade vale 10, a força-peso, 700 newtons, beleza? E aí, se eu quero calcular a força normal, vai ficar como? N menos 700 igual a 70 vezes 2, que é a aceleração aqui, ó, tá? Quando você passar esse menos 700 para o outro lado, que está negativo, ele passa positivo. 70 vezes 2 me dá 140, mais 700. Conclusão, a normal, que é a força que a balança exerce sobre o cara, 840 newtons, é exatamente o valor registrado, beleza? Então, essa 1 tá filé, tranquilo? Vamos lá para a próxima afirmativa. Olha só, afirmativa 2. Pera aí, que bagaceira é essa aqui? Vou apagar. Olha, oxe, que viagem. Olha só, nessa afirmativa 2, ele fala assim, se o elevador descer com velocidade constante, eu vou destacar isso aqui, ó. Se o elevador descer com velocidade constante, menino, velocidade constante é situação de equilíbrio. Velocidade constante, movimento retilíneo, que é uma descida, ó. Com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Ele está dizendo assim, meu filho, ó,
Se o elevador descer com velocidade constante, a força resultante é igual a quanto? 0. Situação de equilíbrio dinâmico. Ou seja, se a força resultante é igual a 0 e eu tenho aqui, ó, peso para baixo e eu tenho a normal para cima, essas forças se cancelam. Então, nessa situação que o elevador desce com velocidade constante, mas com certeza a normal seria igual ao peso. Ou seja, a normal registrada pela balança seria de 700 newtons. E aí está correto, ó. Tranquilão? Vamos lá para a nossa terceira afirmação. Olha só. Se o elevador descer retardado, com aceleração constante de 2 metros por segundo, a leitura na balança será de 840 newtons. Galera, se liga que descer retardado é descer com a velocidade diminuindo, né? Ou seja, o elevador está descendo, mas a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, a aceleração é contrária ao movimento, ó, certo? Numa frenagem, a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Então, essa situação 3 é o mesmo caso da situação 1. Ó. Se o movimento é um movimento retardado, mas ele está descendo, eu vou escrever o seguinte, ó. Se ele está descendo, velocidade para baixo. Mas se o movimento é retardado, a aceleração está para onde? Para cima, beleza? E aí, se a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, nesse caso aí, ó, a aceleração está para cima. Concorda? E aí você tem os mesmos dados da primeira afirmação. Se a aceleração está para cima, a força normal ganha da força peso. E essas contas aqui a gente já fez, né? Ia ficar N menos P igual a M vezes A. Concorda? E aí ia ficar, ó, N menos 700. N menos 700 igual a 70 vezes 2. Ou seja, nesse caso aqui, a normal também daria 840. Essa 3 está corretíssima. Beleza? Vamos lá para a nossa quarta afirmação. Meu filho, se o elevador, por algum acaso, o cabo do elevador se rompa e ele cair com aceleração igual à da gravidade, a balança indicará 0. Vamos ver. Eita. Se ele vai cair com a mesma aceleração da gravidade, tu sabe que a aceleração da gravidade é para baixo, então essa aceleração de queda vai ser igual a G, 10 metros por segundo ao quadrado. Se tu for colocar as forças mais uma vez, ó, tu vai ter aqui a força peso para baixo, tu vai ter aqui a força normal para cima, aí tu vai dizer assim agora, Taveira. Se agora a aceleração tá para baixo, ou como diz aqui, para baixo, né? Se a aceleração tá para baixo, a força peso ganha da força normal. Eita, ó, eu vou dizer aqui que agora eu tô sabendo. Se a aceleração tá para baixo, a força peso ganha da força normal. Taveira, se a força peso ganha da força normal, vou escrever isso aqui, ó. P menos N igual a M vezes A. Aí eu sei que a força peso do menino é 700. A normal eu quero saber. A massa do menino vale 70 e ele cai com a mesma aceleração da gravidade. 10. Quando tu fizer isso aqui, ó, quando tu pegar esse 700, que passar ele para o outro lado, ó, vai ficar 700 menos 700. Ou seja, a normal, a indicação na balança vai ser quanto? 0. Tá todo mundo caindo com a mesma aceleração. Nessa situação de queda livre, a balança não indica nada. Então, se você entrar numa balança, pegar uma balança, meu filho,
levar para o elevador. Você tá lá no 25º andar. Botou a balança dentro do elevador. Subiu em cima, botou para descer. Se a balança não registrar nada, pode começar a rezar, meu filho. Porque ele tá caindo, tá? E tá caindo em queda livre. A balança não registra nada. E você teria, por alguns segundos, né? Por um curto intervalo de tempo, a sensação de estar flutuando dentro do elevador. Você teria a sensação de gravidade zero, beleza? Então, se o elevador cai em queda livre, na balança, a normal é zero. Não indica nada. E aí essa quarta está correta também. E aí vamos para a nossa última afirmação, que ele fala que se o elevador descer acelerado, ah, tá vendo? Descer acelerado, a aceleração tá para baixo, né? Tá. E não é a gravidade. Se ele descer acelerado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a leitura na balança será 560. Vamos lá, colocar as forças, ó. Peso para baixo, normal para cima. Aqui sim, ó, né? Se o peso está para baixo, a normal está para cima e a aceleração está para baixo, você pode escrever que nesse caso aqui, ó, o peso é maior que a força normal. Aí vai ficar assim, ó, P menos N igual a massa vezes a aceleração. Força-peso, 700. A normal eu quero saber. A massa do menino é 70 para uma aceleração de 2. Tranquilo? Vai ficar menos N igual a 140. Pega esse 700, passa para o outro lado negativo. Ó. Quando tu fizer 140 menos 700, isso vai me dar 560 newtons. Só que esse menos que aparece do lado esquerdo, cancela com esse menos que aparece do lado direito. Realmente, meu filho, a balança vai indicar uma normal, uma força de 560 newtons. E essa quinta afirmação também está correta, tá certo? Galera, então com essa questão de elevadores, nós encerramos esse bloco sobre a aplicação das leis de Newton, sem forças dissipativas, sem forças de atrito. Fica ligadinho no canal Física Arretada, que o nosso próximo bloco de questões também vai ser com leis de Newton, só que agora nós vamos trazer outras aplicações e também situações onde a força de atrito vai aparecer. Agradeço demais você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Física Arretada. Aqui é lugar de aluno caba da peste. Aqui é lugar de aluno que vai ter sucesso no seu vestibular. Obrigado por sua atenção. Até a próxima. Valeu!